Nós vamos agora ao Mato Grosso do Sul. Eu não sei se a Luana está no Mato Grosso do Sul. Luana, bom dia. Você está no Mato Grosso do Sul, Luana? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Sim, estamos aqui. Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque você viaja todo o Brasil, fora do Brasil, lutando pela questão fundiária. Gostaria que você desse um recado importante, Luana. Eu estou muito preocupado com a situação de vocês. A tua família sofre uma invasão de terra. A Luana, para quem não conhece, é produtora e é advogada. Está lutando pela causa dela e de muitas famílias brasileiras. O que está acontecendo, Luana? Explica aos ouvintes da Voz do Campo. Olha, Marcelo, a questão indígena, ela, de um lado, ela busca defender a dignidade, ela busca defender a preservação da cultura de um povo, dos indígenas. E não tem como nós sermos contra isso. É bonito e é correto. Eu entendo que os indígenas merecem espaço na nossa sociedade e merecem, sim, políticas públicas adequadas para que eles saiam dessa realidade que vivem abaixo da linha da miséria. Por outro lado, essa mesma corrente de defesa dos indígenas, ao invés de exclusivamente defender os direitos dos indígenas, não. Eles atacam o setor produtivo, eles atacam o agronegócio, eles atacam a base. Esse é o problema das políticas públicas. Então eu digo que índios e produtores são vítimas de políticas irresponsáveis, porque as políticas públicas não conseguem defender os indígenas sem atacar o produtor rural. Então somos as duas partes vítimas, porque sofremos os reflexos de políticas públicas irresponsáveis. E como que isso acontece? Acontece através de demarcações de terras, porque as políticas públicas irresponsáveis são aquelas políticas que entendem que todos os problemas dos indígenas vão se resolver a partir da demarcação de terras. E partem então para as demarcações de terras. E quando demarcam terras, não demarcam terras indígenas, demarcam as nossas fazendas, demarcam as nossas propriedades, demarcam aquelas terras onde derrubamos o nosso suor e da qual fomos proibidos de colher os frutos dos nossos sonhos. Demarcam as nossas propriedades e entregam para os índios. E depois disso, o que acontece? Nada. Esquecem que aqueles índios existem. Então os índios estão com as nossas propriedades, nós paramos de produzir, perdemos o fruto do trabalho de uma vida inteira e os índios estão lá abandonados, passando fome, continuam na mesma miserabilidade que estavam antes da demarcação, porque não é terra que os índios precisam. Eles precisam de saúde, educação, eles precisam das mesmas coisas que os grandes centros, que a periferia dos grandes centros precisam. Porque o problema, Marcelo, e é isso que eu preciso que a população brasileira entenda, o problema não é étnico, o problema é social. Se os índios passam pela situação que eles passam, não é porque eles serem índios, é porque eles são pobres. Então, apresentar para eles, entregar para eles as nossas propriedades, não resolve o problema, piora a situação e nos coloca os dois agora. Antes era só o índio, agora o produtor rural também, em uma situação vulnerável. É essa a realidade que nós enfrentamos. E é tão forte essa questão indígena porque o discurso é muito palatável, é um discurso bonito. Vamos defender os povos indígenas, vamos preservar a cultura, os primeiros habitantes do Brasil, vítimas do processo de colonização. E a sociedade que desconhece a realidade, a sociedade que se deixa enganar, ela acha isso correto. E aí nós passamos a ser os vilões da história. Hoje, Mato Grosso do Sul tem mais de 126 propriedades rurais invadidas. De todos os estados do Brasil, apenas Rio Grande do Norte não tem conflito. Todos os estados do Brasil estão na mira da FUNAI. É essa a realidade que nós enfrentamos. Luana. E paralelamente a isso, aos processos demarcatórios, porque vamos considerar que os processos demarcatórios estão previstos em lei e seriam amparados pelo devido processo legal, pelo Estado Democrático de Direito. A FUNAI faz um estudo e dentro da legalidade, se for indígena, entrega para o índio, nos tira das nossas propriedades, e se não for indígena,
nós continuamos produzindo. Só que nesse contexto todo, o que acontece? As invasões, as ações mano-militares, aquilo que nós chamamos de fazer justiça com as próprias mãos. E isso é vedado por lei, a lei proíbe. A lei proíbe a invasão de propriedade privada, a lei proíbe o fazer justiça com as próprias mãos, e a lei autoriza, é um direito do cidadão brasileiro, a legítima defesa da propriedade. E nós vivemos a inversão, porque hoje, da forma como a coisa está colocada, e de acordo com o posicionamento do Ministério Público Federal, invadir propriedade privada passou a ser legítimo. Não é invasão, é retomada. Os índios estão retomando aquilo que já lhes pertence. E o direito da legítima defesa da propriedade está se transformando em um ato criminoso. Eu sou criminalizado se eu defender a minha propriedade. Então, Marcelo, em panoramas gerais e de forma bastante simples, é isso que nós estamos enfrentando hoje. Luana, quando você fala que a maioria dos estados brasileiros estão na mira da FUNAI, a gauchada aqui abriu bem os olhos aqui, se preocuparam. O Rio Grande também corre esse risco. Está no mapa da FUNAI mais demarcações de terra, Luana? Está no mapa da FUNAI uma quantidade infindável de demarcações de terras, Marcelo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e pode subir até o extremo norte do Brasil. Todos os estados estão na mira de demarcações da FUNAI. Existe também aqui a influência muito grande do CIMI, Conselho Indianista Missionário. O Conselho Indianista Missionário ele é um braço da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e é a mola propulsora do conflito. A Igreja Católica, infelizmente, é a mola propulsora do conflito e está, sim, influenciando e organizando, orquestrando várias situações. E uma das situações que o CIMI orquestra é realizar essa relação. Ele realiza uma relação de futuras demarcações. Então, nós temos que entender que, além das demarcações que já existem, além dos conflitos que já existem, nós temos as áreas em estudo, que são aquelas situações em que já foi criado o grupo técnico da FUNAI para fazer os estudos. E além desse contexto todo, nós temos o que eu chamo de túnel sem fim, porque nós temos já feito pelo Conselho Indianista Missionário a relação das futuras demarcações. E eu coloco para os senhores o seguinte, vocês podem ter certeza, todas as demarcações já acontecidas não chega nem na metade daquelas demarcações futuras que o CIMI já colocou em documento, já formalizou, e o Ministério Público Federal publicou essa lista no seu site oficial. Então, o que é realizado pelo Conselho Indianista Missionário enquanto um trabalho acadêmico, eu chamo de um trabalho louco, um trabalho irracional, porque demarca grande parte do sul do Brasil principalmente. Isso que o CIMI colocou como um trabalho acadêmico, o Ministério Público vem e dá formalidade, oficialidade quando publica no seu site oficial. O problema é muito grande, mas eu ouso dizer que nós não chegamos nem na metade ainda dessa trajetória. Pois é, Luana, você tem um conhecimento muito profundo, acompanha o seu trabalho, a sua luta há muitos anos nessa situação, com a fazenda da tua família invadida aí no Mato Grosso do Sul e anunciando aí desse problemão. Certamente o agronegócio tem um baita problema para frente, Luana. E, Marcelo, uma coisa que eu acho muito importante, inclusive quero dizer aqui, que é uma honra estar conversando com você e estar aí participando da Voz do Campo, e é a segunda vez que isso acontece. Nós estivemos juntos em 2013 na Fazenda Itu, aí no Rio Grande do Sul, e a situação e tudo aquilo que discutimos não mudou, muito pelo contrário, vem se agravando. E uma coisa muito importante também, estivemos juntos no evento que aconteceu em Araçatuba, na segunda-feira desta semana, um encontro de produtores rurais, evento no qual eu levei a problemática da questão indígena. E o que eu quero dizer é o seguinte: grande parte do peso que nós carregamos nas nossas costas por conta da questão indígena tem um grande vilão. E esse grande vilão, Marcelo, somos nós mesmos,
em razão da falta de união da classe produtora. E eu vou te contar uma história. Aqui no Mato Grosso do Sul, em 2007, o Ministério Público Federal assinou um documento com a FUNAI exigindo a demarcação de 38 novas terras indígenas, o que nós chamamos de CAC, Compromisso de Ajustamento de Conduta. Quando estourou o CAC, eu elaborei um mapa provisório, porque nós não sabemos o que será a terra indígena, nós só sabemos depois que a FUNAI faz os estudos. Mas eu elaborei um mapa provisório de todo o estado, e nós começamos a fazer reunião nos municípios. Quando eu chegava no município, nós tínhamos o recinto do Sindicato Rural, por exemplo, com cerca de 200, 300 produtores rurais para participarem da reunião e muito preocupados. Então eu explicava o que estava acontecendo e abria o mapa. Quando abríamos o mapa em cima daquela mesa grande, vários produtores em torno desse mapa, eles olhavam para o mapa, colocavam o dedo e falavam: "Ai, a minha tá fora, tchau gente, boa reunião para vocês." E saía. Porque se ele não está dentro, o problema não é dele. E não é verdade isso, o problema é de todos nós. Porque, como dizíamos em Araçatuba na segunda-feira, mexeu com um, mexeu com todos. Então eu quero aproveitar a dimensão de alcance da Voz do Campo para dizer duas coisas. Primeiro, você que não é produtor rural, você que é cidadão urbano, entenda que nós não somos inimigos dos indígenas. Não, nós não somos. Nós somos inimigos de políticas irresponsáveis, que coloca tanto nós quanto os índios em situação de vulnerabilidade. Produtores rurais indígenas devem estar juntos, devem dar as mãos e lutar contra as políticas públicas que não atendem os interesses nem de um e nem de outro. Esse é meu primeiro recado, principalmente para o cidadão urbano. E meu segundo recado, agora para o produtor rural. Se o problema é do seu vizinho, o problema é seu também. Vamos nos unir, nós precisamos estar juntos, porque juntos nós somos fortes. Mexeu com um, mexeu com todos. É isso, Marcelo, que eu queria deixar aqui registrado. Tá bom, Luana, agradeço muito sua atenção com a Voz do Campo, seu contato. Dia 16 estaremos em Campo Grande com vocês aí nessa grande manifestação, Luana. Estamos esperando a Voz do Campo e todos os produtores rurais que nos ouvem, se puderem, marquem presença, vamos fazer uma corrente forte e única. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Ok, Luana Ruiz, produtora rural e também advogada, lutando com essa questão indígena, preocupa a FUNAI com mais áreas para demarcar pelo Brasil afora, inclusive no Rio Grande do Sul, e que nos deixa muito preocupado e atentos. E o recado da Luana, repito, quando dá com um problema com o teu vizinho, produtor, deu contigo também, que o presidente da UDR lá em Araçatuba, segunda, citou uma comparação dos marimbondos, quando mexe com um, vem todos, né? Não é verdade, presidente? Produtor rural tem que ser marimbondo. Quando mexe com um, ataca todo mundo. E é isso que tem que ser.